Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu programa R2P, resolvendo problemas com performance no Excel. O tema de hoje, a aula de hoje, o episódio de hoje, será o que um avançado deve saber. Então, são coisas que uma pessoa que se diz avançado deve saber ou deve ter o conhecimento sobre isso. Eu vou passar por algumas coisas do básico até um pouco mais avançado, para mesmo que você não saiba nada de Excel, você consiga entender e ir acompanhando essa aula que está super legal, super especial. E, pessoal, tem uma parte da aula que vai ser sensacional. Vai estar mais para o meio do vídeo, então eu recomendo que vocês assistam do início até o fim para não perder essa parte, que vai ser bem legal. Até mesmo se você for um avançado, já tiver careca de saber Excel, você vai curtir muito essa parte. Pode conferir. Vamos para a planilha lá, então, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Que a aula de hoje aqui vai ser show. Aqui, compartilhando. Beleza, então aqui é o meu Excel. Olha, uma coisa que eu estava querendo fazer é mudar esse meu layout do Excel. Tipo, eu gosto bastante desse meu layout, dessa cor, mas para a pessoa que vê o Excel desse jeito, talvez pode ser meio estranho, porque está acostumado com aquele Excel verdinho e tal, né? Então, vou ensinar aqui, a primeira coisa, a mudar a cor do Excel. Então, vou vir aqui em arquivo, vou vir aqui em conta, essa partezinha aqui de conta. Daqui, ó, tem esses temas aqui, ó, temas do Office. O meu aqui eu deixei como cinza escuro. Então, padrão, ele é o colorido. E esse é o padrão. Vamos deixar esse padrão aqui para vocês verem, então já estão mais acostumados com Excel desse jeito, né? Então, uma das primeiras coisas que um avançado tem que saber é conhecer a ferramenta, né? Você tem que saber aonde que estão as barras de opções, tem que saber se movimentar na ferramenta, tem que ter o conhecimento na ferramenta. Por que que eu digo isso, que você tem que saber a ferramenta? Porque quando você vai resolver um problema, deixa eu voltar a tela aqui, que aqui é muita explicação, vai ser bem mais legal vocês verem eu de perto aqui, para vocês sacarem. Então, não adianta só você saber o Excel, saber fazer fórmula, saber não sei o que, você tem que saber o nome das coisas também. Tipo assim, se você estiver resolvendo um problema na tua empresa, no teu negócio, seja o que for, você, às vezes, não vai ter o conhecimento de alguma coisa. Então, você tem que saber como procurar. Então, você tem que saber o nome das coisas para você conseguir, pelo menos, dar o start inicial, saber procurar. E uma das maneiras da gente saber o nome das coisas, e que um avançado também deve saber, é você não ter medo e procurar, ir atrás. E o Excel é uma ferramenta muito intuitiva, porém você não pode ter medo de procurar. Isso é uma coisa que eu falava até mesmo para minha mãe quando eu estava ensinando ela a mexer no computador, há muito tempo atrás. Hoje em dia ela se vira muito bem. E assim, você não pode ter medo, você tem que procurar, você tem que correr atrás, tem que pulsar, tem que mexer. E as coisas são muito intuitivas, por quê? Porque a Microsoft quer que você mexa no Excel, quer que seja fácil mexer no Excel, para você continuar sempre usando. Tanto que o Excel é a ferramenta mais usada do mercado. Então, vamos dar uma olhada como faz para você saber o nome das ferramentas, saber o nome das coisas. Por isso que eu digo que um avançado tem que saber o nome das coisinhas do Excel para você conseguir procurar no Google, procurar nos lugares, procurar no meu canal especialmente, ou perguntar para mim, que daí eu já vou saber, pô, você quer fazer isso, você quer fazer uma formatação condicional, você quer ir lá na barra de página inicial, você quer ir em tal coisa, que daí quando eu for ensinar também, vocês vão saber o que eu vou estar falando. Beleza? Então é bem importante saber o nome das coisas, dar nome aos bois. Aqui, compartilhar minha tela de novo, então vou mostrar aqui. E, assim, não tenham medo de erros. Erros são amigos, são coisas legais. Você tem que ler as mensagens de Deus, você tem que ler as coisas que acontecem. Então, olha só, esta partezinha aqui, ó,
aqui é o menu de acesso rápido. Então, toda, na verdade, essa parte aqui é o menu de acesso rápido. Vocês vão perguntar, professor Gilberto, mas aqui o meu não tem esses ícones que o teu tem. Sim, dá para configurar esse menu de acesso rápido. Isso daqui foi coisa que eu coloquei para deixar desse jeito. Então, aqui, se você clicar aqui, ó, ele já vai até aparecer o nome para você, ó, personalizar barra de faixa de ferramentas de acesso rápido. Então, aqui, barra de ferramentas de acesso rápido. Então, leia esses nomes, preste atenção nisso daqui, para você conseguir procurar, para você conseguir saber como fazer. Então, se, eu não sei como que o professor Gilberto colocou refazer, quero colocar refazer. Isso daqui é o, tipo assim, você escreve alguma coisa aqui, né? Esse daqui é o Ctrl Z, certo? Eu quero refazer, colocar de novo. Daí você vai nesse refazer. O meu não tem esse refazer. Como que eu faço para colocar você refazer? Bem, você vem aqui na acesso no menu de acesso rápido, né? A barra de ferramentas de acesso rápido. E escolhe essa opçãozinha aqui, ó, refazer. Ó, se eu tiro, ele some. Se eu coloco, ele aparece ali, eu refazer. Apareceu desse lado aqui. Eu quero colocar novamente no lugar que estava. Então, você vem aqui, vou abrir aqui mais comandos, que eu quero colocar esse refazer lá no lugar que ele estava. E aqui, ó, tem essa aqui tá barra de ferramentas de acesso rápido, então aqui estão os ícones que eu tenho. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui são os ícones que eu tenho aqui na minha barra de ferramentas. E aqui são todos os ícones que eu posso adicionar. Então, se você quiser adicionar algum outro ícone, só clicar nesses daqui e mandar aqui nesse botãozinho aqui de adicionar. Beleza? Aqui está o meu refazer. Eu vou voltar ele para cima, ó. Vou clicar aqui para ele voltar lá para o refazer. Beleza. Dei OK. Ó, já está aparecendo ali o meu refazer. Beleza? Ó, então, olha só, vamos para as outras faixas de opções. Então, esses caras aqui, ó, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão, exibir, automatizar, desenhar. Ó, o meu não tem desenhar. O teu também não deve ter desenvolvedor. Talvez não deve ter o Power Pivot. Tudo isso daqui foi coisa que eu adicionei também. Que é os mesmos esquemas. Então, você clica no botão direito, ó, clicando no botão direito, olha só, personalizar faixa de opção. Então, tudo o nome disso daqui, ó, é faixa de opção. Então, esses caras aqui são o menu de faixa de opção. Então, todos esses daqui são o menu de faixa de opção. Esse menu aqui de faixa de opção é aqui, toda essa parte aqui é a faixa de opção da página inicial. Então, esse daqui é a faixa de opção da página inicial. Então, todos esses ícones aqui fazem parte da faixa de opção da página inicial. Você tem que saber isso daqui. Aqui, a gente tem o nome da célula que a gente está. Então, aqui, olha só a célula que a gente está, é o H4. Então, você tem que saber isso daqui. Porém, é interessante saber que você pode mudar o nome disso daqui também, ó. Colocar um nome assim de nome. Pode colocar qualquer nome. Então, aqui eu quero colocar meu nome. E assim, quando eu for usar alguma coisa com referência, ó, coloco igual. Sempre quando você vai começar uma fórmula, você começa a fórmula com igual. E eu posso colocar, referenciar alguma outra célula. Ó, perceba que aqui ficou o H5, que é essa referência aqui. Se eu colocar aqui, ó, vai pegar o N2. E se eu pegar isso daqui, ó, olha lá o que ele aparece o nome, que foi o nome que eu tinha colocado ali para essa célula específica. E se eu dou um Enter lá, ele pega o nome. Olha que interessante. Isso daqui é uma coisa legal. Se eu mudo aqui, ó. Se eu mudo isso daqui ali, ó, colocar nome 2. Ele vem e cria um novo nome 2 aqui, ó. Você não pode dar o mesmo nome para os objetos. Beleza? Então, isso é uma coisa que é interessante saber também, o nome das células. Mas antes de chegar nessa parte do nome, a gente tem também aqui, ó, essa barrinha aqui, que é a barra de fórmulas, bem útil, bem interessante. Então, perceba que quando eu coloquei essa fórmula aqui, que retornou zero, ó, eu fiz aqui nessa barra de fórmulas. Então, o conteúdo dentro da célula aparece aqui na barra de fórmulas. E o conteúdo, tipo,
que realmente está ali dentro, não o que aparece para você. Porque aqui está aparecendo zero, mas o conteúdo dentro dela é essa fórmula aqui, que fica na barra de fórmulas. Fora esses daqui, a gente tem outros atalhos também. Esse menuzinho aqui bem interessante também, especialmente por conta deste ícone aqui. Que aqui, ó, a gente mexe, insere funções. Então, aqui tem todas as funções do Excel. Claro que se você vai ser avançado, você não precisa saber todas essas funções, porque, tipo assim, tem muita função. É muito difícil, praticamente impossível você saber todas as funções. Mas é bem interessante saber que você tem essa possibilidade de vir aqui nessas funções e você pode digitar o que você quer fazer, o que você quer procurar, que o Excel vai tentar procurar alguma função que faça isso. O gerar número aleatório. Você pode fazer uma pergunta que você vai responder. Então, é bem interessante você saber essas partes também. Aqui eu vou colocar uns números a mais, saber fazer auto-preenchimento. Auto-preenchimento é uma coisa legal também, olha só que legal. 01, então foi um auto-preenchimento. Vou colocar um outro auto-preenchimento aqui, 1 e 2. Olha lá, outro auto-preenchimento. Então, se você seleciona esses caras aqui, ó, ele começa a fazer a média, começa a fazer a contagem e a soma aqui. Então, esta barra de baixo aqui é a barra de status. Toda essa barrinha aqui é uma barra de status. Então, nessa barra de status, a gente consegue ver, quando a gente seleciona as partes do Excel, algumas informações interessantes, tipo média, contagem, valores. E se você coloca texto, ó, ele não vai conseguir fazer soma e média, né? Mas ele aparece a contagem. E aqui também tem uma parte para você dar zoom, até usar isso daqui, ó. Dar um zoomzinho aqui. Fora todas as partes que são uso comum e várias ferramentas do Office tem esse mesmo menuzinho aqui, né? Que a gente consegue colorir, consegue alinhar células e tal. Aqui eu vou aumentar também o tamanho da letra. Beleza, então você sabendo esses nomes aqui, ó, você consegue localizar melhor, ó, cliquei com o botão direito aqui na barra de status, ó lá, barra de status, então você pode adicionar coisa aqui, tirar coisa daqui, bem bacana, bem útil fazer explorar o Excel, e sabe, uma pessoa que tem um Excel avançado, tem que saber essas partezinhas assim, né? E olha só, uma outra coisa interessante também, dentro dessa faixa de opções, todas essas faixas de opções, se você reparar, aqui no cantinho, tem esse íconezinho aqui, ó. Alguns deles têm, ó, esse daqui não tem, e outros têm. Sempre quando tiver esse íconezinho aqui, significa que você tem mais opções avançadas sobre essa guia que a gente está usando aqui, ó. Ó, configurar páginas. Então, aqui também tem, ó, opções de planilha. Então, você tem que saber esses recursos aqui para você conseguir explorar, para você conseguir mexer e se atentar aos nomes, né? Ó, você vê configurar página. O que você vai ver no configurar página? Você vai ver linha de grade, ó. Clique nessa linha de grade. Dá OK. Esse daqui é na parte de imprimir. Ah, mas eu não sei o que é linha de grade. Então, isso daí, se você não sabe o que é uma linha de grade, não dá para dizer que você é uma pessoa avançada, né? O que seria uma linha de grade? Linha de grade são essas bordas que separam as células. Então, se eu venho aqui e exibir, na verdade, tinha até nessa página aqui, olha só que interessante. Nessa página de layout tem essa parte aqui, linha de grade. Se eu desmarco, ele some essas linhas lá. E exibir aqui também tem essa parte aqui, ó, de linha de grade, ó. Aqui em exibir, linha de grade. Então, são duas formas que tem para você tirar a linha de grade ou colocar a linha de grade. Pelo exibir, linha de grade, e pelo layout de página, linha de grade, exibir. Então, se marca, desmarca essa opção. Beleza? Bem, fora conhecer essas partezinhas bem interessantes que eu te mostrei, né? Todos, ó, essa faixa de opção da página inicial, quase todos eles têm esse ícone aqui, ó. Então, esse ícone aqui abre essa janela aqui de formatar células.
Um atalho para essa janela super útil, super importante também, você deve saber se você tiver o Excel avançado, é o Ctrl+1. Você aperta o Ctrl+1, ele abre essa formatar célula, que é uma janelinha bem útil, que a gente pode abrir por aqui também, ou pode abrir aqui por aqui e ir lá em mais formatos. Então, são 3 formas de você abrir essa janela de formatar células. E aqui tem várias coisas que a gente pode fazer, né? E eu recomendo também que você leia, se você não souber mexer nessa janela aqui, que você leia os conceitos que o Excel traz, que é bem intuitivo, bem fácil, né? Não tenha medo dessas coisas de ficar lendo e explorar o Excel, que daí você vai cada vez mais aprimorando o Excel. E assim, nem mesmo uma pessoa avançada vai saber todas essas fórmulas aqui. É meio que impossível saber todas essas fórmulas. Então é bem legal você ir explorando, você conhecendo esses recursos, indo filtrando. Talvez, ó, no Excel diz o que essa fórmula faz, ó. Tem a descrição aqui, você seleciona a fórmula, você vê o que a fórmula faz. Mas, como você não precisa saber todas aquelas fórmulas, né, porque tem muita fórmula, você tem que saber as fórmulas básicas, ou as mais usadas do Excel. E olha só que legal, aqui, vou dar 2 cliques aqui, e apareceu a minha coluna que estava oculta. Então, para você ocultar uma coluna, você clica no botão direito e vai em ocultar. Para exibir, ela pode dar 2 cliques igual eu dei, ou vir aqui em exibir. Olha lá. Se você tiver várias colunas ocultas, você pode selecionar um intervalo maior. Você pode ocultar vários, e olha, você seleciona esse intervalo e você pode exibir. Olha lá. Então, as funções mais usadas, que um avançado tem que saber, são as funções básicas. O que são essas funções básicas? São estas funções que estão aqui, ó, nesse Z aqui, que é o sinalzinho de soma. Então, aqui, deixa eu até dar um zoomzinho aqui, ó, esta partezinha aqui. Então, aqui, ó, tem a função, vamos lá, tem a função aqui de soma, tem a função de média, tem que saber usar a soma, tem que saber média, tem que saber contar números, máximo, que é que pega o maior número do intervalo, mínimo, que pega o menor número do intervalo. Então, essas funções aqui são as funções que o Excel mesmo considera as funções básicas, funções mais usadas, funções que a galera mais tem um conhecimento. Então, se você é uma pessoa avançada, você tem que ter o conhecimento dessas funções aqui. Além dessas funções, é interessante que você saiba usar o C, o cont+C, e daí, tipo assim, você entra nessa parte do avançado. O C, daí você vai começar, tipo, já a entender a estrutura de uma função, como usar uma função, tal, os que são argumentos, argumentos que são mandatórios, ou seja, que são opcionais ou não. Daí você vai entender essa ideia de como que usar a função. Nesse C, a função C é bem útil para ensinar isso e para vocês terem esse conhecimento de como usar a função e ela é usada para muita coisa no Excel. Então, você tem que saber essa função C. O cont+C, ele conta os números ou conta alguns valores com algum determinado critério, com algum determinado valor. Tá, como você sabe tudo isso, professor Gilberto? Tem que decorar tudo isso? Não. O Excel é intuitivo, você não precisa decorar tudo isso. Você só tem que saber que existe uma função C. Se eu souber disso, já está ótimo. Porque, ó, você coloca aqui igual, sempre quando você começa com uma forma, você começa com igual, e você coloca C. Ó, o Excel já é intuitivo, já diz para você, ó, o que você faz? Verifica se uma condição foi satisfeita, retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Então, beleza, é isso que o Excel faz. Agora, eu dou um tab, que deu, olha só, com o tab ele já colocou abriu parênteses, que aqui eu vou começar a inserir os argumentos. Então, o primeiro argumento que ele pede é um teste lógico, daí eu coloco ponto e vírgula, o próximo argumento é um valor de verdadeiro, o que vai acontecer se nesse teste lógico deu verdadeiro, e o valor de falso, o que vai acontecer se der um valor de falso. Então, sabendo C, você vai saber já, tipo, ó, e perceba que está entre colchetes o valor ser verdadeiro e o valor ser falso. A única coisa que é obrigatório aqui é um teste lógico. Então, o teste lógico é basicamente colocar 1 é igual a 0 e fecha parênteses. É a única coisa que é obrigatório. Ó, tá.
aqui, embora, daí eu coloco, tipo, verdadeiro, sei lá. Olha lá, eu coloquei ponto e vírgula, depois que eu fechei aquele argumento, dei um enter, e olha lá, é falso, por quê? 1 igual a 0 é falso, dessa muda aqui, ó, 1 é igual a 1, daí ele trouxe 0, que representa um, um número que, como eu não coloquei nenhum parâmetro aqui para dizer o que é verdadeiro, né, ele retornou tipo padrão. Então, se eu quisesse que retornasse verdadeiro, escreva o verdadeiro. Vamos lá. Olha lá, daí ele vem verdadeiro. Agora coloca, 3 é, 1 é igual a 3. Não, é falso. Porque, tipo, ele já acusou, já que é um valor padrão do falso, vai ser falso. Mas se quiser colocar outra coisa, eu posso colocar errado. Não for verdadeiro, tá errado. Tipo, 1 não é igual a 3, então ele tá errado. Eles colocam, tipo, 3 é igual a 3, ele é verdadeiro. Então, o que você colocar aqui, ele vai escrever, o que você colocar aqui, ele vai escrever se for se a condição do critério que não for atendida. Tá, aqui eu expliquei um pouco o C, mas se você avançar, você tem que saber isso. O cont C são... Eu não vou passar por todas as funções, ensinando todas as funções, porque são coisas que um avançado já tem que saber, né? Se você não sabe, assista meu canal, que tem outras aulas que eu já estou dando isso, e explicando bem certinho, passo a passo, cada um desses. E se você quiser que eu responda também, pode mandar comentário aí que eu respondo, que eu explico para você melhor aí, se não quiser procurar no meu canal e tal, só coloca um comentário, eu quero saber mais sobre o Conte-C, eu quero saber mais sobre o PROC-V, ou a Red. Escrevam, pessoal, só escrever é rapidinho, não leva nada, e vocês já vão ter o conhecimento específico para vocês, beleza? Dá um comentário aí, e dá um like também no canal, para ajudar a eu continuar produzindo esses videozinhos para vocês, e vocês aprenderem mais, né? Então, é mais uma coisa para vocês mesmo, dá um like aí para me ajuda a te ajudar, igual coloca nas descrições, e vocês vão ter conteúdo melhor, de qualidade, e eu também vou poder continuar aqui ensinando, passando, transmitindo esse meu conhecimento para vocês. Então, daí eu acontecer contra coisas com critérios. O PROC-V é uma função bem útil, bem utilizada, então o avançado tem que ter, tem que saber isso, que ele procura valores numa matriz e retorna esse valor que você está buscando. O arred é uma função de arredondamento, então ele é bem útil para você trabalhar com casas decimais, caso você queira reduzir a quantidade de casas decimais. Você vai arredondar ele, né? Pode ser para cima, tem a função para arredondar para cima, tem a função para arredondar para baixo. Então tem que ter esse conhecimento. No PROC-V também, se você é avançado, você tem que saber o PROC-V. Mas você sabendo o PROC-V, você vai ter o conhecimento do PROC-H também. Hoje em dia também no esse Excel 365 tem o PROC-X, então é interessante, são coisas assim mais novas, mais recentes assim. Então, não necessariamente que um avançado tem que ter tudo isso daí. Mas, fora ter esse conhecimento de fórmulas, você tem que saber resolver problemas. E aí que tá, por isso que eu fiz esse canal também do R2P, que é como resolver problemas com performance. Porque além de você conseguir resolver problemas, você tem que ser rápido. Então tem que ter qualidade e velocidade. Então tá aí o nome por isso que eu escolhi o nome desse programa, e é isso que eu estou ensinando aqui para vocês também, pessoal. Não é só o Excel, é toda essa parte, assim, por detrás de como trabalhar, de como usar a ferramenta, de ter essa ideia, o raciocínio lógico por trás de tudo isso daí. Então, é isso que eu tento passar para vocês também. Conteúdo de valor de muita qualidade. Então, esse daqui, para o que ver, o Conte C, se você sabe também usar o Conte C, você vai saber usar o Conte Valores, vai saber usar o Conte Número, Conte Vazio, Conte Null. Então, aqui também, ó, tem o contar números, ó. Esse daqui, tanto que o contar números é uma fórmula que está, tipo, do básico aqui, que o Excel diz que é básico, contar números, e tem o CONT-C, que é contar-se de acordo com cada critério. PROC-V e o RED. Então, essas funções aqui são umas funções, tipo, bem usadas, mais usadas aí, que um avançado realmente tem que saber usar essas funções. Beleza? Fora essa, tem várias outras funções. E, antes de eu
dar uma pegadinha na próxima outras funções. Eu vou, volta para cá, volta para cá, volta para cá, que tem uma historinha aqui que me aconteceu ontem, que eu tenho que contar para vocês, pessoal. Eu até podia ter voltado dessa cama para cá, já quando estava explicando ali essas funções ali, né, do proc, do C, do proc V e o arredondar. Então, nesse arredondar eu uso bastante quando vou usar as minhas atividades e fazer as aulas para vocês também. Então, tem até uma aula que eu já criei, já como fazer uma base de dados. Vou até colocar o link aí de novo, que é a primeira aula desse módulo, do R2P. E eu ensino como montar essa base de dados, coloco os valores aleatórios e uso também essa função arred, do arredondar. Então, dá uma conferida lá também. E a história que eu estava querendo contar para vocês foi do dia de ontem, que eu tive, foi uma reunião de abertura da escola que eu dou aula, Excel Solution, que é a escola que eu dou aula também. Então, fora da aula aqui para vocês, fora da aula particular, e fora trabalhar também, um pouco sobre mim agora, né? Eu sou analista de desenvolvedor de sistemas, então eu trabalho na parte de desenvolvimento de site para a Prefeitura de Osasco, mas sou aqui de Curitiba mesmo. Então, eu trabalho remotamente, trabalho em casa, desenvolver o site lá para a Prefeitura de Osasco, e com linguagem de programação, usando o C Sharp, que é da Microsoft também. Trabalhei muito com VB, que é Visual Basic, o Visual Basic também, que é do Excel, e VB mesmo, e agora trabalhando bastante com C Sharp. Fora isso também eu sei Java e várias outras coisas de programação. Então, aguarde que terá módulos de programação também, mesmo que seja o VBA. O Excel é um sistema sensacional, dá para fazer muita coisa com Excel, muita coisa mesmo. E tem muitas funções, igual eu já passei para vocês, que são funções prontas que não precisa de um desenvolvedor fazer, porque já está pronto, você precisa só usar. Então tem muita coisa mesmo. Difícil alguma situação que você tenha que usar uma função que o Excel não fez, porque você viu a quantidade de função que tem lá, né? Então basicamente não precisa de desenvolvedor. Bem, mas o que eu fiz ontem? Ontem foi, como eu trabalho nessa escola na Excel Solution, o pessoal fez uma reuniãozinha, teve uma reunião para começar o ano, para a gente alinhar os pontos e tudo mais e tal. E nessa reunião foi bem interessante, foi bem bacana, que teve conceitos, assim, de pontuação que pode interferir no nosso salário lá. E uma das coisas que interfere no nosso salário lá, fora de você ter uma boa didática, você gostar da aula, fazer o que você faz, todas essas coisas que eu já tenho também, por isso que eu tô lá também, é, eles falaram que se você quiser falar da Excel Solution nas redes sociais, você vai ganhar pontos com eles também. Então, isso aumenta o meu salário também. Olha só. Eu já estava fazendo isso. Para mim não custou nada fazer isso. Então, já está falando, olha só, Excel Solution, pronto. Mas Gilberto Tadeu, sou eu, que eu tipo, dou aula também particular para vocês. Estou aqui também, presto consultoria também para Excel Solution. E tem clientes da Excel Solution, eu dou consultoria para eles também. Então, já falo também deles para daí, e já falo de mim também. Então, já une o útil ao agradável. Isso que eu achei bem legal, bem bacana. E tem muitas coisas novas que eles estão fazendo, arquitetando a escola. Assim como eu também, no meu canal, estou proporcionando muita coisa legal, muita coisa nova para vocês, de graça, e com conteúdo muito valor, muita informação mesmo, e cada vez mais melhorando. Então, cara, vale a pena ter um joinha. Se não colocou o like ainda, dá uma olhada, que agora chegou aquela parte da aula que eu falei para vocês no início, que era super interessante, super legal. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Vamos parar aqui. Tela inteira. Compartilhar de novo. Aqui. Olha só essa coisa louca aqui que um avançado tem que ter. Será que um avançado tem que ter? Mas vamos lá. Para essa planilha aqui que eu criei, é a mesma que eu tô, tá vendo aqui? Então, avançado tem que saber que tem coisas ocultas aqui, olha só. Clicar aqui com o botão direito e vir aqui em exibir. Olha lá, aparece aqui essa minha planilha que eu já tinha criado aqui, ó, transpor. Viu? Antes eu tinha ocultado ela aqui, nessa parte, clicando com o botão direito, vim aqui ocultar. Então, olha que eu criei aqui, ó. Tá vendo essa lista de nomes aqui, ó? Essa lista de nomes eu peguei lá daquela minha tabela, eu ensinei lá da primeira
da primeira aula. E, meu caneco, eu tenho que ensinar uma coisa aqui para vocês também, olha só. Tá, eu vou apagar esses nomes aqui, para colocar de novo. Eu vou pegar lá daquele meu outro arquivo lá que eu tinha feito da primeira aula, aqui dessa base de dados, tá? Aqui meu arquivo, base de dados. Então, olha só, tem todos esses nomes aqui. Eu vou pegar todos esses nomes aqui, dar um Ctrl C dele, voltar aqui para minha... vou criar até uma nova planilha aqui, ó. Vou botar nessa planilha aqui. Criei uma nova planilha, então tem que saber criar uma nova planilha também. Colei aqui. Tá vendo que esses nomes aqui tem José, José com acento, José sem acento, João com acento, João sem acento. Então, tipo, são basicamente meus nomes, mas tá com acento e sem acento. Isso eu tinha criado lá da primeira aula que eu peguei da internet. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu tirei os acentos, igual eu tinha tirado os acentos lá dessa basezinha aqui, ó. Então, olha só, eu vim aqui, coloquei igual e coloquei tirar acentos. Olha lá, fórmula tirar acentos, tá vendo? Vim aqui, tal, e tá lá, olha lá. Dei 2 cliques, olha lá, tirou acento de todo mundo. Olha só, João sem acento, viu? Daí eu deixei meio que todo mundo igual. Isso foi uma sacanagem, pessoal. Não existe essa forma de retirar acentos. Pode procurar no teu Excel e ver se você encontra essa forma de retirar acento. Não existe retirar acento. Porque se vocês olharem aqui o nome do meu arquivo, o nome do meu arquivo aqui, ó, XLSM. Este M aqui significa que ele é de macro. Então, é um arquivo que não é um arquivo normalzinho assim do Excel. É um arquivo que tem macro. Olha lá. O M significa de macro. O Excel, que é o VBA. Visual Basic, isso, avançado. For Application. Então, ó, VBA, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, isso daqui é a janelinha que quando eu apertei Alt F11, ele abriu essa janela, e isso daqui que é o VBA, porque VBA, ó, Visual Basic for Application. Então, VBA, isso que é o VBA. E esse cara aqui, ó, olha só essa função que eu criei aqui, ó, função retirar acento. Então, são códigos de programação, códigos do VBA que a gente usa aqui para fazer algumas funções que o Excel não tem. Então, eu criei essa função aqui para retirar acentos. Até quando eu criei essa função, eu tive que criar uma classe aqui do módulo para criar essa função. E olha, pessoal, não se assustem, um avançado não precisa saber isso. Isso é mais coisa do programador, especificamente programador VBA. Então, mas eu criei isso dali, apareceu para mim. Mas uma coisa interessante que um avançado tem que saber é se você selecionar todos aqui, ó, tem várias maneiras da gente conseguir agora tirar esses nomes que estão duplicados, tá vendo? Que, como tinha nome com acento, nome sem acento, ficou com o nome duplicado agora quando eu tirei os acentos. Então tem José, José, João, João, então tem nomes duplicados. Uma maneira que dá para a gente fazer remover isso aqui é vir aqui em dados e vir nesse carinha aqui, ó, remover duplicados. Então, aqui você já remove o duplicado, continuar na seção atual. Pronto. Ok. Beleza. Já removeu ela, removeu. É legal você olhar essas mensagens, pessoal. Mesmo se for mensagem de erro, de aviso, é legal vocês olharem essas mensagens e lerem. Então, olha só. Ensinando na prática para vocês também. Eu tô falando e tô fazendo o que eu falo. Skin the game mesmo. Que é, tipo, fazer o que fala e tá ali no jogo. Então, ensino para vocês Excel e eu trabalho com Excel, eu faço Excel. Então, tipo, por isso que é essa expressão em inglês, skin in the game. Tipo, você tem que fazer o que você, ensinar o que você faz e fazer o que você ensina. Então, aqui, olha só. 39 valores duplicados encontrados, erro removidos. Então, 120 valores exclusivos restantes.
Observe que as contagens podem incluir células vazias e espaços. Beleza? Ok. Então, olha só. O que aconteceu? Ele removeu o duplicado? Não. Olha só. Você tem que se atentar nessas paradas também. Olha só. Como eu estava com uma fórmula aqui, ele continuou mantendo a fórmula. Então, ele não removeu o duplicado. Isso é um problema. Como que eu vou resolver esse problema? Vamos voltar aqui, né? Então, Ctrl Z, olha lá. Então, Ctrl Z, eu voltar. Então, tá aqui minha fórmula. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é copiar toda essa galera aqui, ó. E... Não, vou tentar ensinar de outra maneira para remover essas duplicadas. Ó, então, eu selecionei tudo isso daqui, vim aqui em dados, daí tem aqui, ó, avançado. Esse avançado, ó, ok. Olha, seria interessante eu ler aquela mensagem de erro no detalhe, mas já cliquei em ok. Daí eu vou colocar aqui, ó, copiar para outro lugar. Ó, esse é o intervalo que já está selecionado ali. Eu vou somente em registros exclusivos. E eu vou colar eles aqui, ó. Beleza? Então, aqui que vai ser aqui o lugar onde eu vou copiar eles. E somente valor exclusivo. Dá ok. E. Tá. Ele não funcionou. Por que que ele não funcionou? Porque ele está com fórmula, né? Então, a gente tem que tirar essas fórmulas aqui. Aqui, ó. Tá com essas formulazinhas aqui. Eu coloquei em todos eles. Então, vou remover essas fórmulas. Como que eu faço para remover essas fórmulas? Copiar e colar valores. Então, selecionei todo mundo com Ctrl Shift para baixo. Dou Ctrl C, aperto Ctrl Alt V, que é o atalhozinho aqui para cola especial, aperto o V para em valores e dou OK. Olha só, um atalho rápido para você copiar e colar valores. Agora, olha só, eles não estão mais com a fórmula aqui, ó. Tá só com o valor mesmo. Estando com só esse valor, eu posso agora selecionar todos esses daqui, que são os únicos. Eles estão duplicados aqui ainda, tem José, João ainda. Eu venho aqui em dados, avançado. Agora até parou de dar aquele erro era referente a isso daí, que como estava com fórmula, né, ele não iria conseguir fazer, tanto que ele não fez. Você vem aqui, copiar para outro local, já está selecionando o meu intervalo, que é esse daqui, copiar para, vai ficar no D2 que eu já tinha colocado, e eu vou somente em registros exclusivos. Então agora, intervalo de extração tem o nome de campo ausente ou inválido. Então, ok, intervalo de campo ausente ou inválido. Então, deve ter alguma coisa aqui. Olha só que interessante. Essa aula está ficando mais interessante do que eu estava imaginando, hein? Porque eu não estava esperando esse erro, mas vamos tentar corrigir esse erro. Não, tem bastante nome aqui, né? Vamos dar 2 cliques aqui, tá? Tentar arrumar essa base de dados. Ctrl Alt para baixo. Somente copiar outro local, vim para cá. Nessa parte aqui, eu vou colocar aqui do ladinho, então vamos ver se é isso daqui. Aqui, dou OK. Ah lá, foi. Então, olha só. Ah, aqui tinha uma fórmula que tinha colocado lá. Daquela primeira vez que eu tinha feito com a fórmula, ele tinha jogado coisa aqui. Ele não tinha deixado, e por isso que deu erro. Eu tentei colocar uma coisa em cima de um lugar que já tinha. Então, daí acabou dando erro. Daí, como eu coloquei em outro ponto, esse ponto aqui não tinha nenhuma fórmula, não tinha nada, daí ele funcionou. Beleza, então eu tenho aqui os meus registros exclusivos. Então, Ctrl C, volto aqui para o meu transpor e colo esses nomes aqui exclusivos aqui, ó. Oh, pronto, agora eu vou apagar essa minha planilha aqui, que eu já usei ela só para fazer isso daqui. Exclui, exclui. E, boa, vamos voltar aqui no meu transpor. Olha só que legal. Então, vocês viram que eu usei até um VBA para montar aquilo dali, porque realmente aquilo ali não tinha, tirar os acentos, olha só, aí veio mais um José aqui, mas que coisa. Então tá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo aqui, vou subir lá para lá, olha só o que eu vou fazer. Eu vou só pegar esse daqui e arrastar para cá. Eu acho que eu copiei um a mais ali. Beleza, eu vou dar um OK para substituir eles. Beleza. Ah, feito isso, eu acabei estragando minhas fórmulas.
A2. Então, não vou fazer isso aqui que acabei estragando a forma. Dá um Ctrl Z. Ctrl Z. Aí. Agora, vou pegar. Vou selecionar todo mundo aqui. Ctrl X. Outro jeito de conseguir tirar esse carinha daqui. E Ctrl V. Pronto. Estragou minha fórmula. Mas que coisa. Olha só. Muitos problemas aqui. Então, tá. O que eu vou fazer, então? Vou dar um Ctrl Z para voltar a funcionar minha fórmula. Ctrl Z. Ah, tá legal. Então tá, estragou minha fórmula. Eu me divirto. O que rolou aqui? Estragou minhas fórmulas. Então tá, vou fazer aqui para vocês tudo na mão mesmo, na munheca aqui, ó. Tá, primeira coisa que eu quero fazer aqui, agora eu vou pegar isso daqui e vou classificar em ordem alfabética. Continuar na seção tal. Tá, beleza. Ok. Eu vou tirar essa minha fórmula sem erro que eu tinha feito. Pronto, aquilo deu erro. Erro de valor. Beleza, deu erro de valor. Então, olha só. Olha só o tanto de fórmula que eu usei aqui, né? Que coisa bacana. Ó, A2 a 120. Então, tem aqui A2 a 120. Vamos pegar mais esse daqui. Pronto. Tem a matriz aleatória, que foi uma outra função que eu usei. São 121 valores agora. Do meu D, que está ali. Ok. Quebrar valor. Tá, vou clicar, então, para resolver esse valor aqui de fórmulas dentro de fórmula, eu vim aqui e vou aqui mostrar etapas do cálculo. Para ver o que ele está pegando. Ó. Tem aqui quebrar linhas, classificar, tem todos os nomes. Ó, tem um monte de valor aqui, que é minha outra matriz. Tem coisas nas minhas matrizes aqui. Tá. Sabe, resolver problemas com performance, né? Vamos fazer isso daqui com performance? Como eu já tinha salvo esse Excel, e eu não vou ficar quebrando minha cabeça para tentar arrumar toda essa fórmula de novo, senão a aula também vai ficar muito longa, eu vou fechar aqui o Excel, sem salvar, porque eu já tinha salvo, né? É importante você salvar o Excel. E eu vou abrir de novo. Vamos lá. Pessoal, eu não estou editando a aula, tipo, é muito conteúdo que eu faço, que eu produzo, e eu sou sozinho, não tem ajuda do Excel Solution para fazer esse tipo de coisas, porque são coisas assim que eu faço por mim mesmo, por vocês, e eu não sou um especialista em edição de vídeo. Na verdade, até eu consigo editar vídeo, mas come muito tempo. Para fazer os shortzinhos para vocês, dá um trabalho legal. Beleza? E essa é uma aula mais inteira aqui. Então, tá aqui tudo funcionando. Então, olha só o que eu tenho aqui. Já estou já com os meus nomes aqui certinho, sem os acentos, certo? Aqui, olha só que legal que eu tenho aqui, ó. Esse daqui, então, chegou a parte interessante dessa aula. Vou aumentar um pouquinho mais. Aqui. Quer dizer, todas as partes são partes interessantes, né? Falar sério, você está aprendendo coisa pra caramba comigo. Olha só que legal que eu faço. Olha só que legal isso aqui, ó. Então, o que está acontecendo nisso daqui? Ele está pegando essa lista aqui de nomes
e está dividindo em vários conjuntos. Então, ele vai dividir na quantidade de conjunto que eu colocar aqui, ó, que eu clicar aqui, ó. Então, dividiu em conjuntos com nove conjuntos, daí dividiu todos esses nomes em 9 conjuntos, daí aqui em 8 conjuntos. Então, assim que ele faz. E as formas que eu usei, tudo isso daqui para fazer toda essa coisa linda, essa coisa muito louca, programaticamente bacana, eu não usei nada da VBA. Eu não usei nada da VBA, eu não usei nada de código. Ou seja, tipo, para uma coisa bem ínfima, que era para tirar o acento, eu usei. Mas para fazer isso daqui, que é uma coisa muito mais legal, muito mais massa, eu não usei nada de VBA. São todos fórmulas. E esse componentezinho aqui foi um componente que eu usei, tá? Eu tive que habilitar essa guia do desenvolvedor para usar e colocar esse componente aqui, ó, que é este componentezinho aqui, controle do formulário. Então, é isso que ele é. Eu defini ele aqui, cliquei com o botão direito, vim aqui em formatar o controle e atribuir o formato desse controle aqui, ó, o vínculo da célula, nessa célula aqui do 8. Ele já faz isso meio que automático para mim. Defini um valor mínimo, um valor máximo, e ele faz isso de forma automática daí. Olha lá. Daí, basicamente, todo esse resto aqui são fórmulas, olha só, fórmulas do Excel. Eu só usei fórmula do Excel. Então, assim, é avançado porque tem fórmulas que a gente não está acostumado a usar. Tipo, essa fórmula sequência, a gente não está acostumado a usar. A fórmula transpor, a gente não está acostumado a usar. Apesar que transpor é interessante, mas ele é interessante só para combinar com algumas outras aqui, né, que cria valores. E olha só, essa outra aqui, ó, quebrar linhas, ó, olha só. Nesse daqui que eu tinha salvo, olha só, ele estava dando erro. Esse erro está dando por conta que acabou os nomes, e ele não coloca nada mais aqui, porque usou todos os nomes da minha lista. Então, aqui eu vou colocar a função sererro. Essa função é uma função bem interessante, que um avançado tem que saber também. E se for, tipo, se der erro, não retorna nada. Beleza? Então, deu aqui, ó. Feito isso, ó, já corrigiu o erro dali. E tá aqui, olha só as formas que eu usei. Aqui eu usei a forma sererro, usei a forma quebrar linhas, usei a forma classificar por e matriz aleatória. Então, a matriz aleatória gera números aleatórios, igual o aleatório entre e aleatório. Só que a matriz aleatória tem mais propriedades interessantes que você pode gerar em, olha só, os argumentos que ela aceita. Você pode ter, você quer aumentar aqui para vocês, para mostrar os argumentos? Ó, chegar um pouquinho mais próximo. Então, aqui tem as linhas, quantidade de linha que você quer gerar aleatoriamente, quantidade de coluna que você quer gerar aleatoriamente, o valor mínimo, o valor máximo, e se você quer número inteiro ou decimal, que a função aleatório, ele gera só valores decimais, tipo, valores bem quebrados. E a função aleatório entre gera números inteiros. E essa matriz aleatória, ele te dá a opção de você colocar esse número inteiro ou não. E não é obrigatório, porque, olha só, nesse argumento tem um colchetes aqui, ó. Então, eles não são obrigatórios porque tem colchetes. Beleza? Mas o meu Excel não tem essa função matriz aleatória. Você criou um VBA também, Gilberto? Não, o professor Gilberto não criou essa função na matriz aleatória no VBA. O que acontece é que pode ser que o teu Excel não seja o 365, que são nesses Excels mais novos, que tem funções mais novas também, tem funções diferentes. Então, talvez o teu você não esteja usando a última versão, a versão que eu estou usando aqui. Não vai ter essa função matriz aleatório entre. Daí tem a função classificar por também que eu usei, que aqui nesse classificar por, eu estou classificando de uma forma aleatória. Então, não está vindo aqui o José primeiro, o João primeiro, o Antônio primeiro. Não, está vindo de forma aleatória esses nomes aqui. Mas ele vai usar todos esses nomes para preencher esses conjuntos. E essa função aqui, quebrar linhas, ele quebra linhas em colunas. Então, aqui, como eu estou pegando essa referência aqui do D1, esse 9 aqui, ele está quebrando em 9 colunas. Beleza? E aqui a função ser erro que eu acabei de usar aqui, conta daquele erro que estava ocorrendo. E, olha só, eu tenho uma outra parte aqui, dessa parte do conjuntos aqui, ó, transpor com sequências.
E é isso aí, pessoal. Nossa, essa aula ficou uma aula top, com muito desafio aí, resolvendo muito problema. Essa aula ficou show de bola. Realmente foi tipo skin in the game. Teve problema, resolvi o problema da maneira mais rápida, performática. Usei funções, fiz as coisas aradas, ficou uma aula sensacional. Meu Deus do céu. Que top. Valeu, pessoal. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter se inspirado aqui comigo. Ter assistido essa aula que ficou sensacional aí. E eu acho que vou agradecer a vocês novamente. Tenham um bom dia, bons trabalhos, bons estudos aí no Excel. Tudo de bom mesmo para vocês. Precisando de qualquer coisa, tô aí. Pode comentar, pode dar like, pode curtir, pode entrar. Bem, vocês têm acesso livre aos meus canais, todas as minhas redes sociais, inclusive até algumas redes bem próximas da minha pessoa mesmo, né? Então, sinta-se à vontade de entrar em contato comigo. Tudo bom. Tchau, tchau. Forte abraço aí, pessoal.